ao 4D, Quarta Dimensão Podcast. Bem-vindos ao 4D Podcast, onde exploramos as camadas mais profundas da existência, transitando entre o visível e o invisível. Eu sou Yasmin, uma buscadora incessante por respostas entre o mistério e a verdade. Eu sou Marcela, fascinada pelas energias que unem os mundos visíveis e invisíveis. A morte, para mim, não é um adeus, mas um convite para compreender os ciclos que moldam a nossa jornada eterna. Eu sou Marcelino, um narrador de mistérios. Neste episódio, vamos atravessar histórias e crenças que iluminam os segredos da morte e o que ela pode nos ensinar sobre a vida. E no episódio de inauguração, vamos fazer uma reflexão sobre como lidar com os sentimentos que a morte nos traz e as diferentes interpretações culturais e espirituais sobre a morte. Mas antes, vamos para o primeiro relato da audiência no podcast. Bem, a gente começa então com Eu Queria Me Despedir do Meu Zé. Uma história muito bonita que a gente começa agora. Outro dia, senti uma saudade inesperada e decidi visitar uma velha amiga. Era uma daquelas amizades que o tempo não apaga, mesmo que as visitas tenham se tornado mais raras. Bati a porta e antes mesmo que ela se abrisse, senti uma pontada estranha no peito. Não era dor, era algo diferente. Não dei muita atenção. Talvez só a ansiedade boba, pensei. Alguns minutos depois a porta se abriu. Lá estava o Zé, o marido dela, com uma expressão que me desconcertou. Olhei por cima do ombro dele, tentando avistar minha amiga, mas não a vi. Onde ela está? Quis perguntar, mas as palavras simplesmente não saíram. O silêncio dele respondeu tudo. Seus olhos, marejados e cheios de dor, contaram a história que a boca não conseguia dizer. Ali, naquele instante, entendi o que havia acontecido. Minha amiga não estava mais ali. Senti o peso da notícia e as lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Chorei com o Zé, partilhando sua dor. Entre soluços, ele começou a contar como ela havia partido. Estava muito doente e nos últimos dias pediu para ficar em casa. O médico concordou e ela foi trazida de volta ao lar. Nos momentos finais, eles relembraram a vida que construíram juntos. Falaram sobre os altos e baixos, as conquistas e os desafios. Ele contou que, mesmo diante da despedida, ela sorria. Nossa jornada foi incrível, Zé, ela dizia. Partiu em paz, cercada pelo amor que ambos cultivaram por tantos anos. Antes que eu fosse embora, Zé desabafou. Agora, só espero o momento de reencontrá-la. Dias depois, a saudade me levou de volta àquela casa. Queria saber como ele estava. Bati a porta novamente e, mais uma vez, ele demorou um pouco para atender. Quando apareceu, parecia mais tranquilo. Ainda havia melancolia no olhar, mas agora ela vinha acompanhada de algo mais sereno, quase resignado. Foi então que percebi algo estranho. Ao lado dele, no corredor, havia uma silhueta feminina. Pisquei, esfreguei os olhos, mas ela continuava ali. Era a minha amiga. Não como eu havia visto nos últimos anos, mas como era décadas atrás, rejuvenescida. As bochechas rosadas, os olhos brilhando e aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Ela olhou para mim e disse com uma voz serena: "Vim me despedir de meu Zé. Por favor, diga a ele o quanto eu o amo. Estou me preparando para recebê-lo. Quando chegar a hora, estarei pronta para dar todo o meu amor novamente. Diga a ele que a vida continua. O corpo fica, mas a essência nunca se perde." Fiquei paralisada tentando processar aquelas palavras. Quando me virei para contar ao Zé, ela já havia desaparecido. Mas, ao olhar para ele, percebi que ele sabia. Seu sorriso discreto e tranquilo parecia guardar uma certeza que só eu podia imaginar. Saí daquela casa com o coração mais leve. Algumas despedidas, percebi, não são um fim, são apenas um até logo, enquanto a vida segue em seus ciclos e reencontros. Depois de uma história dessa, a única coisa que eu tenho a dizer é: Marcela, o que você achou?
Marcelino, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que eu estou muito feliz que finalmente nós tiramos o podcast do papel. Sim. Nós temos uma gestação de quase 30 meses para esse podcast nascer. E finalmente a gente está colocando para o público o nosso primeiro episódio. Isso é muito legal. Eu adorei o texto, eu adorei a história. Ela traz vários ensinamentos e o que mais toca o meu coração é o fato de que eles dois tiveram um momento juntos de conversação, aonde eles botaram na mesa toda uma vida juntos, uma vida conjugal juntos, com todos os sobes e desces que todo casal tem. E eles estavam encerrando aquela conversa com um saldo positivo de vida, provavelmente como pais, como casal, como indivíduos, aonde a gente consegue ver uma pessoa que está deixando a vida material de forma muito tranquila. Sim. Isso me tocou muito o coração. Bom, eu acredito que a Yasmin deve estar cheia de perguntas, porque essa história é muito envolvente. Eu E realmente com tenho. certeza você tem pelo menos 2 ou 3 perguntas. Eu tenho. Não tem como não ter perguntas. A história foi muito maravilhosa. Eu tenho algumas perguntas Então, que... ponha na mesa as suas perguntas, Vou Yasmin. colocar na mesa minhas perguntas. A minha primeira pergunta: como ela se recuperou depois de ter desencarnado? Porque ele diz que a Amélia, na verdade, diz que ela viu essa amiga dela com as bochechas rosadas e ela estava mais jovem. Rejuvenescida, né? Exatamente. Várias vertentes espiritualistas trazem que quando você se separa do corpo físico, que é o corpo físico que envelhece, você, após o desenlace ou desencarne, do jeito que você queira chamar, o espírito, por ter uma plasticidade, ele acaba voltando no tempo, porque quem adoece, quem envelhece é o corpo, não o espírito. O espírito envelhece de coisas psicológicas, emocionais, de viciações que a gente tem que perder e adquirindo virtudes, né? Numa colocação mais popular. Quando a gente vê essa recuperação, se trata muito mais de você se recuperar nessa plasticidade. Várias vertentes também trazem que a gente, estando na 4ª dimensão, consegue se recuperar muito mais rápido, porque a gente está livre das toxinas que a gente tem na 3ª dimensão. Interessante, não é? Sim, muito interessante. Eu só queria aproveitar já a resposta da Marcela, porque a gente está vendo que um contexto extremamente positivo. Mas é claro que há situações negativas e, em vez da pessoa melhorar, a aparência dela pode piorar, tá? Isso é um outro contexto que a gente não vai abordar nesse momento, porque a história hoje é totalmente voltada em relação a essa narrativa que a gente teve. Mas no futuro, sim, a gente vai abordar de forma até bem extensa por que a aparência das pessoas, ao chegar na dimensão extrafísica e ao ficar na dimensão extrafísica por um determinado período de tempo, pode sofrer modificações para melhor e para pior. Fica a dica, presta atenção que vem coisa muito interessante pela frente. Nossa, Você gostei. tem mais uma pergunta? Então, a minha segunda pergunta é: depois de desencarnar, para onde ela foi? Isso é uma pergunta difícil de responder preto no branco. Se a gente for pegar a cultura e o sincretismo brasileiro, que tem uma pegada espiritualista em geral muito forte, a gente pode dizer que ela teve um processo de falecimento do corpo, que desprende o espírito, e o espírito vai para uma colônia espiritual. Ok. Essa colônia espiritual tem várias gradações. Aí, pegando a fala anterior do Marcelino, a gente também tem o oposto. Agora, se você pegar, por exemplo, um budista, provavelmente ao desencarnar, ele vai se encontrar num templo budista. Se você pega um católico, ele provavelmente vai ter uma ideação conectada com a religião deles. E todas essas coisas estão corretas.
porque é Ok. aquilo que você tem afinidade. Uhum. Se você pegar uma pessoa de cultura asiática, vai ser de acordo com a realidade deles. Mas vai haver um plano espiritual em geral para cada cultura de acordo com cada crença. Se a gente considerar que nós estamos na Austrália e essa narrativa é de um caso aqui da Austrália, então provavelmente a gente vai ter uma realidade diferente da realidade do Brasil. Eu não sei a religião da pessoa que desencarnou, então eu Uhum. não posso saber, não posso precisar o que provavelmente poderia ter acontecido. Mas conjecturando, a partir da descrição da aparência dela, ela pode ter sido levada logo após a morte do corpo físico, a algum local que pode ser realmente um hospital, Sim. relacionado com a cultura dela, que aqui nós temos pessoas vindas de vários locais. A gente tem gregos, tem italianos, como tem no Brasil também. Uhum. É um Aqui a país gente tem extremamente inglês, americano. multicultural. Nós moramos numa Sim. cidade que tem gente de todos os lados. Uhum. Então, por uma questão cultural e também de origem, a gente vai ter exatamente essa diferenciação. Então, eu acredito que ela foi levada para algum local, onde recebeu algum tipo de tratamento, de auxílio, ela relaxou, conseguiu remoçar, voltou com as bochechas rosadas, Uhum. e ela queria dar a sensação para o marido que estava tudo bem E que a vida e continua. que a vida Essa continua. foi a parte que Então, mais eu me acho pegou. que ela conseguiu isso nesse momento. Ela conseguiu passar essa sensação de bem-estar que ela estava vivendo para o marido. Complementando só a pergunta da Yas, se a gente for analisar que assim como é em cima, é embaixo, Uhum. e que em cima, numa analogia de um plano superior, a gente tem lá em cima uma réplica melhorada do que a gente tem aqui. Sim. Então, a gente supõe que existem hospitais, existem cidades, existem jardins, existem casas, existem prédios onde as pessoas trabalham, que ninguém supõe que você fica na ociosidade eterna, Uhum. né? Sim. Faz Nossa, sentido? faz muito sentido. Faz sentido. Mas o que que vocês acreditam que acontece depois que a gente morre? A gente falou de religiões, o que cada religião diz sobre o que que acontece depois que a gente morre, mas o que que vocês acreditam particularmente? Bom, eu sou até suspeito para falar nisso, porque às vezes eu radicalizo, mas Não eu tem não me problema. prendo a nenhum segmento religioso. Eu posso dizer que eu já passei pelo menos por 2 religiões antes de não ter uma religião definida, que é o meu atual momento. Uhum. É claro que eu acredito completamente em tudo que eu acreditava antes, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais aberta. Ok. E eu acho que eu posso até dizer que ter vindo para a Austrália me permitiu ver que havia outras formas de encarar aquilo que eu já conhecia. Que interessante. Então, hoje eu acredito em tudo que eu acreditava antes. E nesse sentido eu posso dizer que eh, a Marcela citou uma coisa muito interessante, que do jeito que é em cima é embaixo. Uhum. Se aqui nós temos uma sociedade extremamente organizada, eu pressuponho que na dimensão extrafísica, na quarta dimensão, mundo espiritual, a nomenclatura que a gente queira dar, a gente prefere chamar de quarta dimensão, porque nós Sim. não queremos ter nenhum rótulo religioso. Eu acredito que nessa quarta dimensão a gente tenha estruturas muito bem definidas. Se aqui a gente tem delegacias de polícia, se aqui a gente tem um governo estruturado, uma prefeitura estruturada, se a gente tem hospitais aqui, tudo isso tem do outro lado. Eu acredito muito que há uma espécie de gerenciamento na Uhum. dimensão extrafísica. Só que, quando eu digo dimensão extrafísica, pode até parecer que eu estou limitando o mundo espiritual a um espaço físico. E eu não estou limitando, eu estou dizendo ao contrário, que de acordo com as condições de cada indivíduo, eles são alocados para onde eles podem receber ajuda ou não. Então, o mundo extrafísico é muito bem estruturado. E Uhum. você vai
para onde a sua mente permite você ir. Porque, digamos assim, algumas religiões acreditam no dia do juízo final. Eu não acredito no dia do juízo final. Vai haver, de fato, um juízo final. Eu não queria nem me prolongar muito nisso aqui, mas antes disso, há uma avaliação que cada indivíduo faz. Então, após uma vivência na Terra, após uma experiência de vida, a consciência desse indivíduo vai avaliar o que ele fez de bom e de mal. E o interessante é que não existe um juiz específico para julgar aquele caso. É a própria consciência do indivíduo que vai dizer: ah, você está se sentindo culpado. Se você está se sentindo culpado, é porque provavelmente você fez uma coisa que você acha que não é certa. Então, de repente, o próprio direcionamento que a pessoa toma é dado pelo pensamento dele. Essa é a minha forma de ver. Uhum. E você, Marcela, o que que você acha quando a gente morre? Pra onde a gente vai? Partindo do princípio de que é em cima como é embaixo, Uhum. eu acho que a gente retoma todo um processo de crescimento, só que dessa vez na quarta dimensão, sem as limitações do corpo físico. Ok. Então, Marcelino veio com o pensamento de que não tem um juiz que vai te julgar. Na verdade, a gente que acaba se julgando, certo? A sua própria consciência coloca você aonde você quis estar, É uma aonde coisa você complexa, né? plantou É para bem estar. complexo. Eu É. queria deixar bem claro que eu fiz essa colocação, mas é porque esse é o meu pensamento, tá? Não, E sim. eu quero dizer que as pessoas pensam de forma diferente, as Uhum. religiões pensam de forma diferente, e cada um tem um entendimento. Sim. Nossa, isso é muito interessante. Inclusive, eu queria deixar aberto para as pessoas nos comentários dizerem o que que elas acham que acontece depois que a pessoa morre. O que que elas acreditam. Porque aqui ninguém é dono da verdade, certo? Com E a certeza. gente não tá aqui pra dizer exatamente, bater o martelo e dizer: "Olha, a gente vai pra esse lugar, ponto e acabou". Aqui a gente tá falando o que que a gente acredita. Eu posso dizer por mim que alguns Hum. pensamentos que eu tinha há um ano atrás, eu já não Uhum. tenho hoje. Porque a leitura, o estudo, a vivência, a própria maturidade, né, Sim. depois que você passa dos 50, você passa a analisar as coisas de uma forma diferente, Gente, ela tá bem conservada, tá? você aprende. E é para isso que a gente está aqui, é Sim. para aprender, é para Uhum. analisar, olhar e dizer: "Olha, com 20 eu pensava, eu tinha essa linha de raciocínio sobre esse Sim. assunto. Hoje, com 50, sobre o mesmo assunto, eu tenho uma outra linha de raciocínio", porque a vida ensina com várias ferramentas diferentes. Nossa, e isso é maravilhoso, né, porque imagina você passar anos pensando da mesma forma sem evoluir. É viver engessado. Exatamente. E aí perde completamente a ideia de você estar na terceira dimensão. Então, eu costumo brincar dizendo que você faz a sua faculdade na quarta dimensão, Hum. e aí, na hora de fazer o TCC, você reencarna. Uhum. Então, você vem aqui e fica aqui o tempo de fazer as suas provas ou apresentar o seu TCC. Uhum. E aí você tem que passar. É a prova final. É a prova final, Nossa. né? Eu acho que é uma alegoria simples e bem prática. Sim. Faz muito sentido, consigo entender melhor dessa forma. Se você vem pra cá e fica engessada, qual foi o ponto? O que que você aprendeu? Você não evoluiu em nada, né? Você não evoluiu nada. Então você volta para a quarta dimensão, você passa por todo um processo novamente, você reencarna para fazer o TCC de novo. Ok. Na verdade, a vida, né? Estar vivendo num corpo aqui, eu acho que é um momento de realização. Uhum. Eu gosto muito desse exemplo da Marcela de fazer a faculdade e vir fazer a parte prática aqui, que mostra se você aprendeu ou não. Às vezes, a gente diz assim, que algumas pessoas vieram para cá para fazer o TCC, fazer a parte prática da formação Uhum. delas, e estão gaseando aula. Entendeu? Simplesmente abandonam tudo em termos de
propostas para o crescimento e saem por aí feito loucos, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito e esquecem que essa oportunidade que nós estamos vivendo é uma oportunidade maravilhosa. E quanto mais a pessoa se empenha em crescer, Uhum. melhores os resultados que ela vai obter no final. E Marcelina, eu acho que essa sua linha de raciocínio, ela serve para qualquer religião que você professe. Uhum. Qual Sim. seja a sua crença, esse raciocínio, ele é extremamente É um válido, raciocínio meio triste, né? porque você cresce para você e aí, por consequência, para todos que estão ao seu redor. Sim. E se você leva a sua vida na boemia eterna, nada contra a boemia, Uhum. tá? Mas tem tempo para tudo. É aquele tempo que você tira para você fazer nada. Para sua Eu adoro esses mente, momentos. para sua mente acalmar, para você ficar tranquila. Nesse momento, muitas ideias boas e produtivas, elas vêm naturalmente, Sim. porque você desocupou a sua cabeça daquele buzunzum eterno, Uhum. do cotidiano maluco que a gente tem, e aí você deu lugar para novas coisas entrarem. Eu acho que a gente meio que tá em falta nisso, né? Porque se você parar pra Muito. pensar, as melhores ideias que a gente tem é ou quando a gente tá quase dormindo ou no momento que a gente tá tomando banho. Só que a gente tá ocupando até esses momentos agora. Então, Muito. tá lavando louça, tá ouvindo algum podcast, alguma música, você tá sempre ocupando a sua mente com alguma coisa, ou principalmente na internet. Mas, voltando pra terceira pergunta Eu já agora. estava pensando aqui comigo se você tinha esquecido sua próxima Não, pergunta. não esqueci da minha próxima pergunta. A minha terceira e última pergunta, até agora, vai que, né? Até agora. Que eu não vou dizer que é a última. É que eu achei muito interessante quando ela disse que ela estava se preparando para recebê-lo. Isso me fez pensar que, será que quando ele desencarnar, ela vai vir buscá-lo? Então, é possível alguém que partiu vir te buscar? Alguém que você ama vir te buscar quando você desencarnar? Eu vou repetir Ok. a minha resposta anterior. Ok. Possível é, Hum. mas a gente não tem como garantir. Não é uma matemática. Não é uma matemática. Não é uma matemática. Tem casamentos que eles são feitos para você vivenciar uma experiência e resolver alguns nós. Depois que você desata esses nós, você segue na quarta dimensão como parceiros, não conjugal, mas amigos. Que viveram uma série de experiências e aprendizados juntos, mas dali cada um vai seguir um caminho relativamente diferente. Se a gente desencarna com um gap, com um espaço muito grande entre o casal, muitas vezes o cônjuge que desencarnou primeiro, ele já está em outras tarefas de crescimento, em outros processos de crescimento, em outros processos de aprendizagem. E às vezes o time não bate. É que eu fiquei pensando nisso que eu li o livro Nosso Lar, Uhum. e aí eu estava pensando que a mãe do André Luiz, inclusive eu recomendo muito esse livro, ele é um livro muito bom. A mãe do André Luiz, ela estava Ela estava numa esfera essa palavra que eu estava acima procurando. da colônia Nosso Lar, que é uma colônia transitória, é uma colônia que está localizada dentro das zonas umbralinas, não é uma colônia. Se você comparar com a Terra, Ah, é uma colônia superior. ok. Mas se você for usar a escala que a gente aprende em toda a coletânea de André Luiz, que eu li e estudei, Uhum. você vai ver no decorrer dos próximos livros, você vai entendendo a hierarquia ou o nível que cada lugar está. Hum. Então você vai entender que Nosso Lar é uma estação transitória, uma colônia transitória. A mãe de André Luiz, porque já se trabalhou, já movimentou melhor as emoções que ela tem, que ela sente, Uhum. ela consegue estar num lugar diferenciado do André Luiz. Tem pessoas dentro da colônia que são trabalhadores da colônia, como Clarencio, por exemplo, Uhum. que tem a mesma elevação, não gosto muito dessa palavra não, mas vamos nela,
que a mãe da André Luiz. Verdade. E ele é uma autoridade lá também, E ele né? é uma autoridade lá. E mesmo assim ele tá na mesma colônia que o André Ele tá na Luiz. mesma colônia porque ele é um dos gerenciadores da colônia. Eu queria fazer uma parte. Ok. Tá, eu queria fazer uma parte porque eu vou tentar não complicar muito o meio de campo, tá? Hum. Você fez uma pergunta se alguém que já foi antes pode vir nos buscar na hora que a gente estiver indo. Uhum. Isso coloca muito que o mundo prioritário é esse mundo que nós vivemos, que é aqui da terceira dimensão. Mas eu quero virar o jogo para o outro lado. O mundo prioritário é a quarta dimensão, é onde está a maior quantidade de indivíduos. Então, nós estamos vindo aqui por uma necessidade de habitar nesse planeta e estamos vindo aqui para vivenciar experiências evolutivas, Uhum. melhorar. Sim. Só que, quando a gente vem para cá, nós deixamos alguns indivíduos na nossa retaguarda, que são conhecidos como anjos da guarda, espíritos guias, espíritos familiares, enfim. Uhum. Mas eu posso dizer que nós temos pessoas que se responsabilizaram pela nossa vinda para cá, para a terceira dimensão. E essas pessoas, com certeza, vão nos receber durante o nosso retorno. Entendeu? Então, vamos só usar um exemplo assim bem absurdo. Eu tenho um irmão Hum. que está na quarta dimensão. Esse meu irmão não veio reencarnar comigo agora. Ele está me acompanhando. Seu irmão de outra veja, vida. de uma outra vida. Nós vivemos, digamos assim, na Idade Média, tivemos uma oportunidade de vivermos juntos por um momento. Uhum. Ele conseguiu, inclusive, evoluir melhor do que eu. Ok. Hoje, ele está na condição, principalmente nesse momento, de meu espírito guia, meu anjo da guarda. Ele está acompanhando a minha evolução nesse momento. Então, existe uma grande possibilidade dele ou de outras pessoas afins, porque eu deixei amigos do lado de lá, de quando eu retornar, eu ser recebido por esses amigos. Eu não quero ser repetitiva, mas Ok. já sendo repetitiva, como é em cima, é embaixo. Se aqui embaixo a gente Sim. tem pai, mãe, irmãos, tios, avós, primos, Parentes, né? cônjuges, Amigos. a gente vai ter essa mesma linha familiar lá. De uma forma ligeiramente diferente, porque aí os laços de amor passam a ser mais importantes do que os laços de parentesco que vêm da consanguinidade. Se você analisar, os seus pais Uhum. são parentes consanguíneos. Sim. Seu irmão Uhum. tem o mesmo sangue que você. Seus avós, você tem o mesmo sangue que eles. Tudo está ligado ao processo físico, biológico. Do outro lado, a gente não tem isso. Mas a gente tem alguma coisa muito mais forte, que são as conquistas que a gente faz dos laços de amor, de afetividade, de afinidade. E esses laços, eles são para sempre, literalmente. Vai chegar aí um dia aí, vamos viajar na maionese, vai chegar um dia que a Yasmin vai estar na Terra, mas a mãe da Yasmin vai estar morando num planeta mais evoluído e vocês vão continuar se comunicando não porque a sua mãe de hoje continua sendo a sua mãe de daqui a 1000, 2000 anos, mas porque vocês criaram um link de afeto. E esses links não são quebráveis. Minha cabeça tá explodindo. Marcelino disse que Dá era pra pra ver ser a interrompido. fumaça. Eu Dá vou- pra ver a Eu vou fumaça. complicar mais, tá Eu certo? tenho uma Eu pergunta. vou complicar mais. Eu não vou nem deixar você fazer essa pergunta agora. Vamos imaginar, Hã? tá? Vamos imaginar que esses nossos amigos que eu me referi antes, eles Uhum. estão aguardando a minha trajetória. Quando a minha trajetória física terminar, eu retorno, Sim. tá? Nesse momento, se eu conseguir realmente bons resultados, esse meu irmão que se colocou na condição de espírito guia durante esse momento que eu estou vivendo, ele pode dizer, cara, eu acho que na próxima encarnação a gente vai vir juntos como irmãos de novos para celebrar que você conseguiu dar uns 2 passos à frente. E, de repente, ele pode vir
e uma outra pessoa pode ser responsável por nós, porque nós temos núcleos de amigos que se revezam em momentos reencarnatórios. Então, esses grupos, eu digo, você pode chamar de grupos familiares, eu prefiro chamar de grupos de amigos ou de pessoas afins, são Uhum. grupos grandes. Hum. E quando você gosta de alguém de verdade, você Uhum. quer que esse alguém evolua. Sim. Então, nesses grupos de amigos, que são amizades verdadeiras, o objetivo coletivo é que você evolua, que você melhore. Entendeu? Por isso Entendi. é importante, eu decidi falar desse aspecto, porque normalmente a gente não fala. A gente está sempre considerando a dor dos familiares que estão aqui na Terra, que perdem alguém que retornou para a dimensão extrafísica. Lá na dimensão extrafísica, por exemplo, o caso dessa senhora, eu tenho certeza, pelo essa história é real, Uhum. pelo Sim. contexto dessa história, que ela foi muito bem recebida na dimensão extrafísica, porque ela conseguiu fazer uma jornada aqui muito positiva, conseguiu chegar ao fim dos últimos dias dela em paz, realizada. Então, não tem nada que impeça uma pessoa dessa de ser bem recebida, porque ela estava resolvida interiormente. Isso é muito Então, interessante. esse grupo de amigos, familiares, receberam ela tão bem, Uhum. e se ela está bem quando chegar o momento do esposo dela aí, ela vai estar em ótimas condições de recebê-lo, porque ela vai estar preparada, emocionalmente estabilizada. E imagina só você ser recebido por alguém que te ama. É, É fantástico. exatamente. Falando agora sobre o sentimento da morte, que a gente tem muito medo do desconhecido e a gente Sim. tem medo da morte. Sim. E eu, particularmente, meio que evito pensar na morte, ou evitava pensar na morte, porque a gente não tem medo exatamente daquela pessoa morrer e ir para um outro lugar. É só que o meu medo mesmo é que eu nunca mais vou ver aquela pessoa. Nunca mais é muito tempo. Porque eu não vou ver aquela pessoa por um bom tempo, certo? Uhum. Eu vou sentir a saudade de receber beijos e conversar com aquela pessoa, porque não é a mesma coisa, Uhum. não é? É. Porque eu também não acredito que depois que a gente morre, acabou e é isso. Não tem sentido, né? Não, mas eu fico pensando, e essas pessoas que são ateias, que não acreditam em nada, que acreditam que depois que a gente morrer, ponto, acabou? E as vamos partir do raciocínio mais lógico do que religioso e emocional. Ok. O que vai fazer diferença na hora do desencarne não é exatamente o que você vai encontrar depois. O que vai fazer diferença na hora que a bateria desse corpo que você está usando arriar e você não tem mais como recarregar, é o Uhum. que você fez da sua jornada. Uhum. Por mais piegas que possa soar, aquela frase que diz: "A jornada é a parte mais importante e não a chegada", Uhum. cai como uma luva nessa situação. Sim, eu concordo Porque se plenamente. você sai plantando um monte de caca ao longo dos seus, como eu, 51 anos, Uhum. você vai querer colher o quê? Ou se você também não plantar nada e não mexer sua bunda, né? Exatamente. É. E se você sai plantando discórdia, confusão, aonde você passa, você deixa um rastro complicado. É. Você plantou espinhos toda uma vida e você vai querer alguma coisa saborosa no final. É uma analogia para dizer assim: você fez tudo o oposto. E olha, a gente não pode dizer que, porque minha religião não me ensinou. Todas as religiões, Uhum. todas, elas pregam coisas positivas. Elas te ensinam, é como se fosse um tratado de bom comportamento, de boa conduta, Uhum. de como você agir com o próximo, de você entender que o seu limite, o seu direito acaba aqui para o do outro poder começar. Sim. Então não tem desculpa para você não caminhar o bom caminho. É claro que Uhum. isso é difícil, porque nós somos muito reativos. Então, se você sem querer me deu uma cotovelada, eu viro e te dou um murro. Uhum. Quando, na verdade, eu deveria olhar pra você: "Não, tudo bem, Yasmin, eu entendo que foi sem querer". Isso é De bem repente, difícil. você acordou
com dor de cabeça. Perdeu o emprego, tá Aí com várias você- dívidas. Aí você diz, bom dia. Eu disse, bom dia por quê, Yasmin? É. Não enche. Uhum. Entendeu? Não é assim. Mas é difícil, porque nós somos reativos. Uhum. Então, você plantou, você cultivou ao longo do tempo para que você, ao passar por esse portal entre dimensões, você encontre frutos doces do outro lado. Uhum. Para a gente não voltar para uma frase do início do podcast que o Marcelino colocou, que a gente está falando dos lados positivos da coisa, porque a gente está analisando uma história verídica que foi enviada para gente. Sim. Mas existe o lado oposto disso aí. Uhum. Sim, verdade. É o caso do André Luiz, por exemplo. É o caso do André Luiz, que você disse Sim. que acabou de ler o livro. Uhum. Em Nosso Lar é narrado que André Luiz passa 7 ou são 9 anos, não me lembro Depende direito, do lugar. nas zonas inferiores, Um Uhum. grande perrengue. Sim. passando uns mal bocado, até que ele consegue ser recolhido, levado para a colônia do Nosso Lar, e daí ele começa toda uma nova trajetória. Mas é aquela coisa, ele também meio que plantou aquilo, não é? Todos nós meio que plantamos aquilo. Cada um na sua esfera, cada um na sua realidade E proporção, né? e proporção. Porque todos nós temos fragilidades e fortalezas. Sim. Então, o nosso plantio, seja nas zonas inferiores, onde André Luiz ficou um período de tempo, seja passando somente sem estacionar, vai ser de acordo com, de novo, o nosso plantio. E todas as religiões te ensinam isso. Todas. Então, na prática, o que fazemos para ter essa jornada, esse período até chegarmos o momento na qual. Porque assim, a gente não sabe que horas a gente vai morrer. A gente só tem a certeza que a gente vai morrer, né? Você me fez lembrar o pastor Cláudio Duarte, se eu não me engano o nome dele. Que ele diz: você nunca sabe a hora que a sua ficha vai ser chamada. É. Você pode ser chamada com 2 anos, com 7, com 10, com 50. Minha sogra tá com 86, 87. Uhum. Você não sabe. Então, é um plantio constante. Agora, a sua pergunta é extremamente filosófica, bem complicada de você conseguir responder isso preto no branco. Mas, de forma sucinta, entenda que o seu direito termina onde o do outro começa. Entenda que plantando discórdia, seja ela em que nível for, desonestidades, você não vai conseguir colher nada diferente disso. É o bumerangue, né? Uhum. Já que a gente Sim. está na Austrália, é o bumerangue. Sim. Você joga. Só que quando ele volta com toda uma carga de todo o processo dos lugares aonde ele passou. E ele volta com mais força. Ele volta para sua mão com mais força. Ou depende, se você não tem coordenação, ele pode voltar na sua cara. Tô falando de mim mesma, galera. Mais alguma coisa pra acrescentar, Marcelino? Não. Vamos adiante. Ok, então eu tenho uma pergunta. Faz. Marcelino estava falando sobre os amigos espirituais, sobre anjo da guarda, seja lá como as pessoas queiram chamar. Me fez pensar que podemos virar anjo da guarda ou amigo espiritual de outra pessoa? Sobre esse ponto que você está colocando, eu diria assim de forma muito simples. Se hoje você é pai ou mãe e tem que cuidar de um filho, 2 filhos, 3 filhos, Uhum. isso é um preparo ou uma exemplificação da condição de um anjo da guarda, um espírito guia. Uhum. Porque quando você recebe e entende a responsabilidade de orientar uma criança, você também está se preparando para um momento no futuro em que você pode se responsabilizar pela vinda de uma pessoa, desde que você tenha compreensão e entendimento que nas suas mãos tem alguém que depende de uma ajuda e um direcionamento. Só que a situação do anjo da guarda necessariamente não é uma alta elevação necessária, Sim. tá? Não precisa ser um anjo de asas, até porque asas é uma mitológico, figura meramente ilustrativa. Mas é tão bonito pensar Espíritos nisso. em outras dimensões não precisam de asas necessariamente. Então,
Vamos desconstruir aquela imagem de anjo da guarda com asa. Vamos Uhum. imaginar que são espíritos extremamente elevados. Você não precisa ser um espírito extremamente elevado para ser um guia, um protetor de Eu tava alguém que pensando está nisso. encarnado. Você precisa ter a noção, a responsabilidade de um pai, de uma mãe que cuida de crianças, que direciona. Porque se você bem observar, existem pais e pais. Tem Sim. pais que procuram realmente orientar os filhos para dar um direcionamento na vida. Tem Uhum. pais que não estão nem aí, que fogem à Sim. responsabilidade. Eu posso dizer que essas pessoas estão muito longe de se tornarem espíritos guias ou anjos da guarda. Quando você chama a responsabilidade para si sobre a vida de um terceiro, você realmente se qualifica, se prepara para um papel mais importante. Você também evolui com isso, não é? Sim, Porque você também você tá ajudando outra pessoa, mas você também tá evoluindo com aquilo. sim. Porque eu tenho a sensação de que pra ser um anjo da guarda, você tem que ter, de certa forma, um conhecimento. É como se fosse um professor. Eu Você acho que meio é que já muito passou por mais você aquilo. ter um equilíbrio de entender a hora de dizer sim e a hora de dizer não, exatamente como a sua mãe e a minha mãe fizeram com a gente. A analogia que o Marcelino fez é bem real, Bem pé no chão, né? bem pé no chão. Porque você imagina, eu quero ganhar na loteria, aí você vai e facilita a loteria pra mim. Que aprendizado eu tive? É igual a frase que eu ouvi ontem: tudo você pode, mas Nem tudo nem te tudo te convém. convém. Então, a ideia do podcast de hoje é muito trabalhar o conceito da morte de uma forma leve, de uma forma suave, para a gente entender que existe um processo, mas que isso não tem que ser pesado. Uhum. Exatamente como a senhora do texto. Como ela fez o dever de casa dela, ela fez uma travessia, ela chegou nos últimos suspiros do corpo físico aqui suave, Sim. leve, Uhum. a ponto de que ela conseguiu ter um diálogo extremamente produtivo para ambos, de forma suave. Choraram? Com certeza choraram. Ela Sim. chorou na hora de ir, ele chorou na hora dela ir, ele chorou depois que ela foi. Ele deve ter chorado nos processos usuais de velório, enterro, para algumas Pra lidar com culturas, luto. a missa. Uhum. O depois de voltar para casa e a casa tá vazia, todos os processos que o luto traz. Uhum. Mas foi leve. Porque cada canto da casa deveria estar memórias leves. Sim. Talvez de momentos em que ele olhou para certas coisas e riu sozinho. Aquela coisa meio nostálgica, E né? foi isso que a gente quis passar nesse primeiro episódio do nosso podcast. Sim. Existe uma transição. Como diz a minha sogra, a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer. Uhum. Esse corpo vai falir, ele vem com uma data de validade, ele vem com uma carga de bateria depois que acabou. Uhum. E se bem que existem exceções, mas a gente fala sobre isso em outros episódios. É. Mas a leveza de lidar com o assunto na medida do possível, acho que foi o maior ponto que a gente quis trazer no episódio de hoje. E uma coisa que acabou me chamando muita atenção na história é que ela falou que a vida continua. Uhum. Isso acabou chamando muito a minha atenção. Que não é porque a pessoa morre que a vida acaba. É o corpo físico que se foi. Exatamente. O meu corpo físico acaba Uhum. e eu continuo. Sim, exato. Dito isso, vamos para a parte que o Marcelino preparou uma crônica sobre a morte. Preparado, Marcelino? Claro que eu estou pronto. E essa crônica aqui é algo muito sucinto, simples, mas é uma mudança de mentalidade em relação à morte. E eu queria que você, que está me ouvindo agora, prestasse bem atenção. O título é o seguinte: A morte quer um substituto. Era um dia comum no além, se é que dias no além podem ser chamados de comuns. A morte, em sua eterna indumentária preta e foice reluzente, estava sentada numa nuvem, olhando o horizonte de almas penadas, quando algo lhe ocorreu. Ela suspirou, ou teria suspirado, caso tivesse pulmões. Será que sempre fui tão sisuda? Perguntou-se, ajeitando o capuz. Com milênios de serviços prestados, a morte começou a reavaliar sua carreira. Percebeu que todas as suas aparições causavam o mesmo efeito: pânico
gritos, às vezes um desmaio. Raramente alguém sorria ao vê-la, exceto algumas crianças curiosas que achavam sua foice legal. Isso a incomodava profundamente. Por que sempre medo e tristeza? Será que não dá para fazer esse trabalho com mais leveza? Decidida, a morte teve uma ideia revolucionária: aposentar-se. Mas, como boa profissional, sabia que não poderia largar tudo sem preparar um sucessor. Preciso de alguém diferente. Nada de capas pretas, nada de caveiras sombrias. Talvez um comediante, exclamou enquanto uma alma recém-chegada olhava desconfiada. Sim, alguém engraçado, que entre nos momentos finais das pessoas e, ao invés de pânico, arranque uma boa risada. A morte se animou com o conceito. Imagine só, em vez de "chegou sua hora", ele diz algo como "prepare-se para a melhor viagem de todas, sem fila de aeroporto". Inspirada, começou a elaborar um anúncio da vaga. Procura-se substituto para a função de morte. Exige-se carisma, habilidade com piadas leves e um toque de sensibilidade. Traje formal não obrigatório. Adeus, capa preta. Oferecemos estabilidade eterna e, bem, a chance de fazer história. Para sua surpresa, o além ficou em polvorosa. Candidatos de todos os cantos surgiram. Um palhaço de um circo que fechou há décadas, um comediante stand-up que nunca emplacou em vida e até um anjo caído com senso de humor ácido. Cada um tentou impressionar com suas melhores tiradas. Após muitas entrevistas e algumas piadas ruins que quase fizeram a morte desistir da ideia, apareceu um candidato promissor. Um jovem com um sorriso acolhedor e um talento especial para contar histórias que faziam qualquer um esquecer dos próprios problemas. Era perfeito. Agora, com um novo contratado, a morte passou o bastão. Ou melhor, a foice. E foi aproveitar sua aposentadoria nas praias do além. Quanto ao novo substituto, ele trouxe algo inédito para o papel: humor, leveza e até aplausos. Quem diria que a morte poderia ser divertida? Pensou ela. Quando eu escrevi esse texto, eu tinha em mente exatamente essa mudança de perspectiva em relação à morte. E a gente foca muito na morte porque a gente tem o medo do desconhecido, o medo do que a gente vai esperar do outro lado. E acho que muitos de nós esquecem o primordial, o principal. Eu não tenho que pensar na morte. Eu tenho que pensar na vida. E olha, um dia após o outro. Problemas no meio, dores de cabeça aqui e ali. Mas nós temos a oportunidade, dia a dia, de renovar as nossas vidas, de fazer algo melhor. Imagine que sua vida começasse hoje, nesse momento, e você dissesse: eu tenho 50 anos à frente. O que eu gostaria de fazer para ter um futuro diferente, independente se aqui na terceira dimensão, se na quarta dimensão. Nós estamos falando de futuro. Então, se eu quero ser uma pessoa emocionalmente estável, feliz, realizada, eu tenho que traçar um plano para mim, que eu consiga atingir esses objetivos. Porque se eu foco na minha vida procurando fazer o meu melhor, eu vou chegar ao final dessa existência realmente com algo diferenciado. E esse é o papel, essa é a meta que cada indivíduo deveria buscar. Fazer dessa oportunidade algo totalmente diferente. E eu acho que isso é possível. Eu acho que a gente tem que olhar a vida não como uma passagem rápida, mas como um grande momento de fazer algo diferente, de fazer a nossa história muito melhor do que tudo que aconteceu nas vidas anteriores. Eu costumo dizer que essa é a minha melhor encarnação. E eu digo isso e faço questão de repetir centenas de vezes, porque
No momento em que você entende que você é um ser em evolução e que você tem que evoluir e vê isso como uma forma possível e positiva todos os dias, independente dos problemas que surgem na sua vida, você pode ultrapassar essas barreiras e atingir um objetivo. E no final, você vai conseguir a sua grande realização. Não escapar da morte, da passagem, do retorno para a quarta dimensão, mas evoluir e conseguir a paz que você necessita dentro de si. E a gente não tem que se preocupar para onde a gente vai quando o corpo físico não aguentar mais. A gente tem que se preocupar como eu posso fazer para me preparar melhor para a próxima oportunidade, porque eu vou voltar, você vai voltar. E se a gente voltar em condições melhores do que nós viemos, vai ser fantástico. Ou seja, o resumo da ópera é viver bem Uhum. no corpo físico, na terceira dimensão, com princípios, com ética, com Sim. atitudes cada vez melhores, dando o nosso máximo para essa melhoria, Uhum. para que todo o restante seja sabe aquele peteleco que você dá no dominó e todos os outros caem em seguida? É uma consequência, né? É uma consequência. Uhum. Viver com leveza, sem levar tudo a ferro e fogo. É claro que a gente está falando de situações e situações. A gente sabe que existem pessoas que estão em momentos cruciais Uhum. da sua existência na terceira dimensão. E a gente não pode ignorar isso, a gente não pode minimizar isso, a gente não pode diminuir as dores e os dissabores que essas pessoas estão passando. Levando isso em consideração e respeitando esses quadros mais delicados, Uhum. na medida do possível, a ideia sempre é leveza, Uhum. é aprendizado. E o aprendizado, de novo, ele não vem de uma vertente religiosa. Sim. Ele vem de você tentar expandir a sua mente. Eu gosto muito do trabalho de um cara chamado Wagner Borges. Uhum. E ele tem uma frase que ele repete em todos os trabalhos que eu já vi dele, seja podcast, palestra, livros, aulas. Pense fora da caixinha. Haja fora da caixinha. Claro que a gente tá falando de um momento ético, tá? Uhum. Não para você virar um doidivanas. Mas pense fora disso. Tente alcançar o seu melhor, a sua melhor versão a cada dia. Sim. Como vai ser as minhas próximas 24 horas? Eu pisei na bola aqui. Como é que eu corrijo isso? Como é que eu melhoro isso? É um exercício difícil. Sim. É um aprendizado difícil, mas ele não é impossível. E conforme você vai crescendo, conforme você vai entendendo coisas pequenas, você tem que dar satisfação a si mesmo, à sua consciência. Você tem que se perguntar constantemente, no meu dia de hoje, no meu trabalho, com os meus familiares, com os meus amigos, com meus colegas, com o porteiro do prédio, eu fui ético? Não, então amanhã eu volto e tento ser ético. Ninguém vai conseguir a perfeição no estalar de dedo, ninguém vai conseguir crescer no estalar de dedo. É um aprendizado constante e contínuo. Eu acho que foi a frase que eu mais falei durante todo o podcast. Sim. Mas é possível. É muito possível. E nesse momento de é possível criar novos hábitos para nos auxiliar nesse processo, de repente é uma ótima ferramenta. Na minha casa foi uma ótima ferramenta. A gente diminuiu o consumo, embora nós dois, eu e meu marido, a gente trabalhe com internet. Uhum. A gente diminuiu consideravelmente o consumo de internet. Eu também. A gente também diminuiu o consumo de televisão. E aí tem uma médica que eu sigo o trabalho dela, e ela é espiritualista, e ela sugeriu numa das lives que ela fez que a gente tirasse um dia da semana para desligar todos os eletrônicos. E aí a gente passou a fazer isso. Inclusive, eu dou meu jeito de cozinhar à luz de velas e a gente vai conversando. E sem o celular,
a gente consegue ter conversas assim, com começo, meio e fim. Acho que essa é uma das maiores dificuldades hoje em dia. E aí você começa a olhar no olho da pessoa, e aí você volta a ter aquela capacidade de olhar para a pessoa e dizer assim: fulano não tá bem. Sim. Você consegue olhar para o céu e ver: hoje tá nublado, tá ventando. Tá isso, tá aquilo, porque sua cabeça não tá ventilando o tempo todo em redes sociais. Uhum. A gente voltou a ler. Eu trouxe alguns livros do Brasil que eles ainda estão com plástico. Muitos. Eles ainda estão com plástico, porque eu não tinha tempo de ler. E eu fui me dar conta de cada 30 minutos aqui, 30 minutos ali, 10 aqui, 20 ali, quantas horas eu ficava na internet à toa, sem me acrescentar nada. Esse tempo hoje eu dedico a outras coisas. Eu dedico aos meus netos, Uhum. eu dedico à minha casa, Aos amigos. aos meus amigos, as minhas plantas agradecem. Uhum. Então são hábitos que você começa a olhar para dentro de você. Quando você começa a olhar para dentro de você, você se enxerga melhor, você se percebe melhor e você começa a desenvolver a capacidade de perceber as coisas ao seu redor com mais qualidade. É o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Então tudo é sobre o autoconhecimento. No final do dia, a gente pode dizer sim, que tudo passa pelo conhece-te a ti mesmo. Vamos então para as indicações? A minha indicação é sobre um filme novinho, de 1990. Eu ainda nem era nascida. Palhaça, só pra dizer que é nova. O filme que eu estou indicando hoje é Ghost, Do Outro Lado da Vida. Eu já assisti esse filme várias vezes. Sessão da tarde. Sessão da tarde. Ai. O principal, que se chama Sam, se eu não me engano, ele morre, mas ele deixa claro que a vida continua, a vida não acaba depois daquilo. Sim. E aí o filme vai desenrolando e eu não vou dar mais spoiler, se bem que não seria muito spoiler, porque o filme já é antigo. Não é mais spoiler. Vai que a nova geração ainda não tenha visto. É. Então fica aí essa indicação de filme. A trilha sonora dele também é bem boa. A minha indicação é um filme também e chama-se Amor Além da Vida. Eu assisti esse filme pelo menos umas 6 vezes. Fala sobre o quê? E eu choro litros todas as vezes que eu assisto. De cara, nos 3 primeiros minutos do filme, o casal perde os 2 filhos num acidente de carro. Ele é médico, ele para socorrer um acidente, ele acaba falecendo também. E aí ela, depois dessas 3 perdas, ela volta para casa e ela pinta quadros bem grandes. E ela pinta muita natureza, muitas árvores. E ele começa a interagir com ela de alguma forma através dessas pinturas. Quando ele percebe qual é a intenção dela, porque ela não está aguentando o sofrimento, ele tenta mostrar a beleza da pintura que ela produz para ver se alimentava a alma dela com coisas positivas. E aí ele começa a tentar descobrir como é que ele chega, aonde ela tá para tirar ela de lá. E aí o filme vai ao decorrer Não, disso. e aí o filme é assim, é a coisa mais linda, é uma demonstração de amor e dedicação atrás da outra. Marcelino, alguma indicação? A minha recomendação é um livro espírita, apesar de não ser espírita. O livro que eu quero que você leia, se você tiver boa vontade para isso, é Nosso Lar. Primeiro capítulo e o último capítulo, e depois todos os capítulos entre o primeiro e o último. Boa leitura. Todo. E depois dessa recomendação da Yas, do Marcelino e minha, a gente vai encerrar o nosso primeiro episódio. A nossa criança nasceu! Nasceu! Yeah! Vamos então para o momento jabá. Eu gostaria de deixar aqui as redes sociais do podcast. A gente tá no Instagram e TikTok como 4D Podcast _. No YouTube, Spotify, Amazon e outros agregadores de podcast como 4D maiúsculo podcast. E compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus familiares. Deixe aqui também comentários para falar o que você achou desse episódio, se você quer mais episódios.
E se Sugestões. tiver uma história Isso. que possa contribuir com a gente, claro. Exatamente. Por favor, se você tiver alguma história sobrenatural ou alguma história muito bizarra, por favor, escreva elas pra gente, que a sua história pode ser contada aqui e ela pode virar um episódio. O e-mail pra mandar a história eu vou colocar na descrição desse episódio, mas o e-mail é 4dminhahistoria@gmail.com. De novo, 4dminhahistoria@gmail.com. E esse foi o nosso episódio. Nos vemos no próximo. Tchau! Até semana Tchau, que vem.